Nós estamos estudando Tiago capítulo 4, onde ele fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Ele mostra que os projetos humanos são falíveis por causa da complexidade da vida humana. Então ele diz: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Como que se a vida fosse essa matemática simples, onde tudo se encaixa perfeitamente, e a gente vai fazendo as coisas e tudo vai dando certo, e não é tão simples assim. Ela tem muitas coordenadas, tem muitas circunstâncias, tem muitos fatores que nós não controlamos. Em segundo lugar, ele mostra que a vida também é incerta. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O futuro é incerto, o futuro é uma incógnita na nossa vida. A gente pode ter desejos, sonhos, esperanças, a gente pode almejar coisas para o futuro, mas a gente não pode afirmá-las com certeza, porque com certeza, sem a dependência de Deus, isso seria arrogância. O próprio Tiago discute isso. E agora, em terceiro lugar, ele vai mostrar que esta mesma vida complexa e incerta, ela é passageira. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A vida humana, ela é passageira. Todos nós temos começo, meio e fim. Para todos a vida começa e a vida termina. Ela pode durar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, semanas, meses, alguns anos, ou ela pode durar muitos anos. 100, 110, 112, 90, 80, mas uma hora ela termina. E ela termina para todos, para homens e para mulheres, para brancos e negros, para ricos e pobres, para intelectuais e ignorantes. Ela termina para todos, ela acaba, a vida é passageira. E Tiago vai dizer que ela não é apenas passageira, mas ela passa rápido. É uma passagem voadora. Tá? Sois como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A palavra grega que Tiago usa aqui é a mesma palavra do hebraico traduzida para a Septuaginta, lá no livro de Eclesiastes, quando ele fala de vaidade. É aquilo que é vaidade, é aquilo que não tem peso, é aquilo que é fútil. A vida humana, ela é extremamente rápida. E se ela passa rápido, então Tiago diz que nós deveríamos investir naquilo que de fato vale a pena. Porque a gente tem muito pouco tempo para ficar investindo em coisas inúteis, transitórias, passageiras, em coisas que não têm peso, que não permanecem, principalmente para a vida futura. E para entender isso, seria melhor a gente ler uma parábola que Jesus Cristo conta, falando sobre a avareza. Quando um homem chegou para Jesus em meio à multidão e disse: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida humana não se constitui naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. A vida humana não pode ser constituída pelo ter, mas pelo ser, pela essência. E Jesus lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Perceba que na parábola que Jesus Cristo conta, ele fala de um homem que está fazendo planos. Que farei? Que farei? E ele vai dizer: destruirei meus celeiros, construí-los-ei maiores, recolherei todo o meu produto. Veja que está tudo no futuro.
Ele está planejando a sua vida. Mas ele se esquece que os projetos humanos são falíveis. Ele se esquece que sua vida é falível. Jesus não está condenando a riqueza daquele homem, não está condenando a produção daquele homem, não porque ela foi dádiva de Deus. Ele não está condenando o fato daquele homem querer guardar aquela semente. Claro, Deus nos dá e como mordomos temos que cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Jesus estava condenando o seu egoísmo, o seu materialismo. Jesus estava condenando o fato dele colocar todos os seus sonhos e expectativas em cima de seus bens materiais e depois de forma egoísta dizer: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Se ele tivesse planejado destruir seus celeiros, se ele tivesse planejado reconstruí-los maior, se ele tivesse planejado guardar toda a semente, e a sua proposta fosse para que eu tenha abundância, para ajudar o pobre, para abençoar o necessitado, para compartilhar com as viúvas, para abençoar o desprovido, com certeza Jesus teria elogiado aquela atitude. Mas a atitude do homem não era esta, era a mesma de Tiago, a mesma que Tiago denuncia: irei para a cidade tal, passarei um ano, negociarei e terei lucro. Tudo conjugado na primeira pessoa do singular, tudo voltado para mim, esquecendo que a vida é mais do que coisas materiais. A vida complexa, a vida incerta, ela é passageira, ela passa rapidamente. E então a palavra de Deus nos diz que a gente tem que investir naquilo que é bom, naquilo que abençoa, naquilo que edifica, investir nosso tempo em coisas que de fato valem a pena. Na família, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, investir na nossa comunhão com Deus, investir em boas amizades. Que pena que às vezes a gente gaste grande parte da nossa vida correndo atrás de coisas. E aí constrói patrimônios, constrói riquezas, constrói impérios, e fica tudo aí, porque no dia que você tombar, e todos nós vamos tombar um dia, nada disso nos aproveitará. E às vezes não construímos nada que valha a pena de verdade. Porque uma coisa é certa à luz da palavra de Deus: a vida terrena é passageira, é universitária, é escola, estamos em preparação. A vida de fato começa quando termina. Por isso que Cristo diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Mas aquele que achá-la, que não perdê-la por amor de mim, esse de fato a perderá de fato. A nossa vida começa quando ela termina. E ela começa para não terminar nunca mais. Para ser eterna, para ser perpétua. E o que temos preparado para essa vida futura? Provavelmente todos vocês conhecem os 3 desejos de Alexandre o Grande. Não sei se é fato ou se é boato, mas está aí nas nossas histórias. Conta-se que quando ele estava para morrer, ele chamou os seus conselheiros, os seus ministros, e colocou diante dele 3 desejos para o dia da sua morte. Que os médicos carregassem o seu caixão até o cemitério, os melhores e mais aclamados médicos do seu reino, que todos os seus tesouros fossem sendo jogados pela rua enquanto o féretro fosse levado lá para o cemitério, e que o caixão fosse aberto e sua mão do lado de fora estendida, abanando ao vento. E alguém então perguntou: mas seu Alexandre, qual a razão desses 3 desejos? E ele disse: para que todos saibam que o médico não tem poder sobre a morte. Quando a morte chega, nenhum médico vai conseguir detê-la. E essa é a grande verdade. As pessoas morrem todos os dias, queridos. Quer esteja jogado num SUS qualquer da periferia, quer esteja acomodado nos melhores quartos, com os melhores equipamentos de um Albert Einstein, cuidado pelos melhores médicos desse país ou internacionais. Quando a morte chega, não será o médico, não será o equipamento que vai sustentar esta vida, ela leva a todos indistintamente. Segundo, para que todos saibam que tudo que aqui conquistamos, aqui fica. A única coisa que vai dentro do caixão é o seu corpo. Não vai mais nada dentro dele. Fica tudo aqui. Apartamentos, prédios, tesouros,
joias, aplicações financeiras, fica tudo aqui. E se você morrer novo, fica para o outro, ou para outro. Essa é a grande verdade. Você constrói para que o outro, às vezes, tome conta. Terceiro, para que as pessoas saibam que eu vim de mãos vazias e volto de mãos vazias. Então, tanto Jesus Cristo quanto Tiago nos exorta para investirmos a vida naquilo que vale a pena, naquilo que edifica. A vida é muito curta para ser mal aproveitada, para ser jogada fora, para ficar apenas correndo atrás de coisas materiais, nessa sanha louca de ter. E duro que muitas pessoas têm tanto e não aproveitam nada daquilo que têm. Sempre querendo ter mais. E não gozam a vida, não aproveitam a vida, não vivem a vida com qualidade, com prazer, com amizades, com relacionamentos profundos e, acima de tudo, se preparando para a vida de fato, que é a vida eterna, que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.